Saudações alvinegras! Meu nome é Guilherme e começa agora o 13º episódio do podcast Irmandade Corintiana. Aqui do meu lado direito está o meu irmão Fábio. Olá, amigos corintianos. Um jogo daqueles pra gente esquecer as agruras do dia a dia e se distrair um pouco com o time jogando bem e mandando bronca em cima do Flamengo, pelo menos no segundo tempo, né? Conseguiu fazer uma bela performance aí. Um jogo bizarro. Jogo bizarro com 30 minutos do Corinthians jogando bem. Peraí, quem é que tá falando agora? Pois é, o cara não deixa nem eu apresentar aqui. Aqui do meu outro lado direito, o Gibson. Então o Corinthians na verdade jogou bem 30 minutos, né? Mas não sofreu demais também. Acho que o Flamengo teve as chances dele, o Corinthians teve as chances dele. Mas foi um jogo, tava um jogo difícil. Depois do primeiro gol, aí o Flamengo facilitou a vida. Bom, vamos falar logo dessa partida de hoje. Vocês falaram, né? Foi um jogo bizarro, um jogo estranho. O Corinthians não jogou bem o jogo inteiro. Eu discordo que ele tenha começado a jogar bem só no segundo tempo. Eu acho que quando começou o jogo, o Corinthians começou bem. Isso, os primeiros 10 minutinhos. 15 minutos. Acho que não chegou a 10 minutos, mas os primeiros comecinho do jogo, o Corinthians demonstrou uma intensidade, tanto que aos 6 minutos já tinha tentado 4 finalizações para gol, sem muito perigo, mas já estava mostrando uma intensidade ali. É, aquela pressão de time que joga em casa, né? Isso. Só que logo o Flamengo não só se igualou, mas montou em cima do Corinthians ali. Criou as principais chances do primeiro tempo. Não, controlou o jogo no primeiro tempo, só não controlou mais porque não conseguiu fazer gols efetivamente, né? Todas as chances que tinham, e tiveram várias, tanto que como a gente falou, aos 6 minutos, tinha sido 4 chances de gols pro Corinthians, 2 pro Flamengo. No intervalo, isso já tinha virado 10 chances de gol pro Flamengo e 6 do Corinthians. E aí se destacou nesse primeiro tempo uma performance muito boa do nosso goleiro, talvez reserva Cássio, e do nosso zagueiro, talvez reserva Pedro Henrique. Ambos jogando com muita segurança, ambos demonstrando aí demonstrando que podem dar uma dor de cabeça aí das boas pro novo técnico do Corinthians, né? A gente vai descobrir na próxima rodada quem é o titular ou não, já que falta o Wilson, parece que o Iago também retorna e o Walter já estava no banco, mas treinou pouco essa semana. Nos próximos dias, uma definição do Cristóvão sobre quem é o titular e quem que é o reserva. A impressão que eu tive hoje foi que o Pedro Henrique passou o jogo inteiro se redimindo daquela jogada contra o Atlético Mineiro. Não, jogou muito bem. Jogou bem pra caramba, jogou com segurança, né? Jogou com muita personalidade, falou muita personalidade, porque ele estava marcando nada menos do que o Guerreiro. O cara é moleque, ele tem o quê? 19 anos, 20 anos? Sim, muita. 4 anos atrás, quando ele era moleque na categoria de base, o Guerreiro estava fazendo gol do título mundial pro Corinthians. Exatamente. Então, o cara enfrentar o ídolo desse porte, assim, de igual para igual, e não só de igual para igual, mas ganhando todas. O Guerreiro não fez nada, né? E depois deu uma encarada nele. E ainda olhou olho no olho com o Guerreiro depois. Deu uma testadinha ainda. Demonstrou muita personalidade. Teu salário é grande, mas eu te encaro na porrada. Enfim, mostrou que tem futuro aí. Acho que, realmente, se ele errou muito lá e a gente condenou o moleque por isso, hoje a gente tem que falar bem dele. Assim como tem que falar bem do Cássio, que salvou diversas bolas ali nesse primeiro tempo. Pelo menos umas 3 fundamentais. Assim. A gente estava aqui falando como a zaga, como o zaga e o goleiro atuaram bem no primeiro tempo. E não deveria ser surpresa. Porque, apesar dos pesares, o Corinthians entrou em campo e saiu de campo com a melhor zaga do campeonato. Exatamente. A gente nem percebeu isso direito até então, porque não parecia a melhor zaga, não estava tendo atuações de melhor zaga. Mas entrou em campo com a melhor zaga, enfrentando a segunda melhor zaga, que o Flamengo era a segunda melhor zaga do campeonato. Era. O Corinthians tinha tomado 10 gols em 12 jogos, o Flamengo tinha tomado 11 gols em 12 jogos. E aí isso causa o nosso estranhamento todo, porque a terceira melhor zaga, então, tomou um gol por jogo. Ano passado, o Corinthians tinha a melhor zaga do campeonato, tomando meio gol por jogo numa média. Então é meio estranho a gente ver uma zaga que toma quase um gol por jogo ser a melhor do campeonato, mas e hoje realmente fez um trabalho à altura disso. Eu acho que isso é um retrato do Campeonato Brasileiro atual, que é equilibrado e tem essa gangorra, né? Os times ganham 2, 3 jogos, sobem muito, depois perde, empata, já tá lá embaixo, enfim. A gangorra que tende a se estabilizar nas próximas rodadas, mas nesse começo de campeonato ela
Sim, subiu e desceu bastante. Tudo pode acontecer, inclusive, mas dentro de um mesmo jogo. Mas a amplitude dos times com os pontos aí já começou a dar uma descoladinha, assim, já nas últimas 2, 3 rodadas. Não, já começou a ter uma definição maior. De quem vai brigar mesmo Mas ali pelo G4. A gente pode falar do Santa Cruz, que começou bem e agora tá na zona de rebaixamento. Tá O Inter, que depois que liderou, só derrotas e empate. Nas últimas 5 rodadas, 4 derrotas e um empate. O mesmo Corinthians, né, que tem feito bons jogos, tem ganhado seus pontos, melhor dizendo, dentro de casa e fora de casa tem perdido outros pontos, assim como o Palmeiras, enfim. Então, é um campeonato meio malucão nesse sentido, né? Sim, e hoje a gente demonstrou um pouco desse campeonato. Em 90 minutos. 90 minutos. E o Flamengo também, né? O Flamengo também. Que começou o segundo tempo de uma forma extremamente morna. Nem o Flamengo voltou com o ímpeto que tinha no primeiro tempo. E o Corinthians voltou um pouquinho mais ligado, mas não tudo isso ligado. Teve uma jogadinha ali pela direita com o Romero, teve um escanteio. E aí vai que nesse escanteio... Teve um bate-rebate, uma bola sobra, mais uma vez o Balbuena cabeceia para os pés do Romero, como aconteceu no jogo passado, nossa dupla paraguaia funcionando aí. Não tinha reparado nisso. O Romero não espera nada e põe a bola pra dentro do gol. Ele não cabeceou na cara a bola bateu na cara do zagueiro do Flamengo. Não, ele dividiu, né? Na cara do zagueiro do Flamengo. O Rodriguinho cabeceou pra dentro da área, o Balbuena dividiu com o zagueiro do Flamengo. Não, então, a bola bateu na cara do zagueiro. Eu acho que o Balbuena nem relou. A bola explodiu no se o Balbuena não estivesse lá. Mas a bola explodiu na cara do zagueiro. O zagueiro nem viu. Deixa eu defender a dupla paraguaia. Não interessa. Sobrou no pé do Romero dentro da área. E ele faz aquele que ele enche o pilote. Ele enche o pé e a estufa a rede, foi gol e saiu comemorando. E isso mudou completamente o jogo. Não tem nem como descrever, assim, o tanto que mudou esse jogo. Depois disso, o Flamengo perdeu todo o ímpeto que poderia ter e o Corinthians começou a acertar passes como nunca se viu nesse campeonato. Com tudo isso, eu tava dando uma olhada agora na ficha técnica do jogo e eu prestei atenção numa coisa que eu não tinha prestado atenção durante o jogo. Acho que coisa de 1 ou 2 minutos antes do Corinthians marcar o primeiro gol, o técnico do Flamengo tinha feito uma alteração no time. Em seguida que o Corinthians marcou o primeiro gol, o técnico do Flamengo fez uma segunda alteração no time. Eu não tô tão inteirado assim dos reservas do Flamengo pra dizer o quanto isso altera o jogo, mas de repente, será que também isso não influenciou no jeito que o Flamengo tava jogando e passou a jogar depois do gol? Acho que não, porque o Flamengo no segundo tempo, como a gente falou, ele não entrou com o mesmo ímpeto. E aí ele pegou o atacante lá, o Ederson, que foi a primeira substituição que fez, tirou, porque não tava indo bem, já tava com um cartão na cabeça também. Ele tentou mudar o time pra frente, só que não adiantou, porque logo em seguida o Corinthians fez o gol e aí o time inteiro do Flamengo começou a ficar mais receoso, ficou anestesiado, né? Começou a pisar na bola, literalmente e de forma metafórica também. E aí o Corinthians deitou e rolou em cima, né? Mas eu acho que esse Ederson era um dos principais jogadores do Flamengo no primeiro tempo. A saída dele, que ele não tinha produzido tanto no segundo tempo, acho que foi sentida assim pelo time do Flamengo. E ele tinha tido aquela queda na área também no final do primeiro tempo. Acho que ele tava com alguma lesão também, havia alguma suspeita ali disso. Não foi ele que tomou aquela tesoura do Fagner? Foi. Tomou uma mega tesoura no joelho ali que não foi brincadeira. Aliás, no intervalo, uma grande ironia, né? Uma enorme ironia. Felipe Melo, flamenguista, tuita que o juiz está de brincadeira porque não está dando a tesoura. Meu amigo Felipe Melo. Justamente Felipe Melo, ídolo do Cálcio Romano. Pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, né? Enfim, aconteceu aí, né? Nas mídias sociais, a coisa. A Irmandade Corintiana também faz parte. No segundo tempo, acho que ele não teve muito que reclamar do juiz, não. Foi reclamar de outras coisas, né? Enfim, depois do gol, o Corinthians foi pra cima, começou a jogar melhor. O Cristóvão colocou o Guilherme no jogo? Colocou o Guilherme depois, aos 23 minutos. Aí o Luciano entrou o Guilherme. O Luciano que tava praticamente nulo no jogo. Fazendo número, né? Ele é um cone ali, né? E achei uma substituição boa, assim. Pra mim, ele tava errando ao tirar o Giovanni Augusto pra colocar o Guilherme. Mesmo o Giovanni Augusto não tendo um bom rendimento em campo. Eu acho que funciona bem a ideia dos dois juntos. Ainda não funcionou, nem hoje acho que funcionou tão bem os dois juntos. Mas eu gostaria de ver mais isso. Então eu tava pensando que ele tinha que tirar ou o Luciano ou o Rodriguinho. Tirou o Luciano. Foi bem aí o Cristóvão, na minha opinião. Eu acho que o Luciano tá pedindo pra ficar no banco um tempo, porque ele tá jogando mal pra caramba, né? Porque eu não vejo ele nem tanto participativo que nem a gente via ele em algumas partidas, né? Correndo mais, brigando mais pela bola e tal. A gente vê ele meio isolado, meio
cabisbaixo, não sei. Ele não é um 9 também, né? Assim como o Romero, quando jogou como 9 lá na frente, enfiado, não jogou bem e joga melhor quando sai da área, acho que o Luciano também ganha com isso. O Luciano não é um 9, mas ele foi um 9 naquelas 3 ou 4 partidas do ano passado que ele marcou quantos gols? Sei lá, 6, 7 gols do jogo pra caralho. Se ele voltasse, aquele Luciano não seria nada mal. Feito, Mas aí entrou o Guilherme e depois disso aconteceu mais uma substituição, né? Que aí sim saiu o Giovanni Augusto e entrou o nosso garoto Rildo, que entrou já pra comemorar um gol, não o dele ainda, mas aí o Romero pegou uma vacilada de bola ali da zaga do Flamengo, que tava tocando entre eles, aí teve um toque errado, o Romero foi, se adiantou, pegou, carregou a bola e já tocou pro Guilherme na entrada da área, chutar forte, fazer e abraçar o Rildo, que tinha acabado de entrar. Foi a primeira vez que o Rildo apareceu em campo no Corinthians esse ano. Comemorando o gol. Já comemorando o gol. O Guilherme chuta bem de fora da área, né? Ele ali naquela entrada da área, ele toca muito bem e chuta muito bem. Então é onde tem que colocar o cara ali. E aí me vem, né? Eu acho que ele deveria ser testado nessa posição de centroavante, o Guilherme. Tirar o Luciano e testar o Guilherme ali nessa posição de centroavante, que ele já fica com menos responsabilidade de marcar e com mais liberdade no ataque. E se ele recebe essa bola nessa posição, ele já mostrou que ele é mortal ali, não só no passe como no chute. Sim, acho que o ataque ganha se fizer isso. Já que a gente não tem um 9 de verdade, ele não seria um 9 verdadeiro também, mas ali eu acho que ele daria mais certo que o Luciano. E acho que não precisa ter um 9. A Alemanha joga assim, agora tem o Mário Gomes, né? Mas a Alemanha joga mais ou menos sem um 9 durante muito tempo, foi campeão mundial assim. Eu me preocupa um pouco a parte tática, porque o atacante ele acaba nos momentos de defesa atuando lá atrás, né? Em escanteio, defende o primeiro pau e tal. E o Luciano, apesar dos pesares de não fazer muito bem lá na frente, atrás ele tem feito bem. Ele tem ajudado. Ele tira a bola de lá, ele ajuda nessa marcação. Apesar do cara ter que correr de área a área, isso não é uma função muito do Guilherme ali. Não sei, eu acho que tem a nossa velha seleção de 70 mostrou que os melhores têm que estar em campo. Eu não acho que o Corinthians se pareça nada com aquela seleção de 70. Mas temos jogadores melhores no banco do que os que estão em campo. E eu acho que deveria abrir um espaço para esses entrarem. Pode não parecer a seleção de 70, mas nesse momento do segundo tempo, chegou a lembrar muito o Corinthians do ano passado, de toque de bola, de saber o que está fazendo, saber o posicionamento dos outros jogadores. Começou a tabelar rapidamente, começou a fazer corta-luz para enganar a defesa. O Giovanni Augusto saiu, deu as vezes para o Rildo, que no minuto seguinte do gol já teve mais uma nova roubada de bola. O Marquinhos Gabriel cruzou, o Romero chutou depois de um outro corta-luz do Rodriguinho, dessa vez. Aí o Muralha fez uma boa defesa e na sobra o Rildo livre ali. Fez até pose. Fez um voleio ali, uma bola ali, bonita. Caprichou pra sair bonito na foto. Ficar bonito na foto é difícil. Esse cara aí... Mas se ele ficou bonito no gol, marcou um belo gol. E aquele gol emocionante, ele fez, chorou, todo mundo foi apoiar o cara que ficou aí mais de ano fora por diversas contusões. Fogo amigo do Edilson. Contusões até dos outros atrapalhavam ele pra entrar em campo, né? Foi legal, uma história bonita aí dentro do jogo pra contar. E o jogo tava tão estranho que no final do jogo ainda teve uma dividida de bola do Rildo com um jogador do Flamengo lá, o Rodinei. E não foi o Rildo que saiu contundido dessa. Quem saiu foi saiu foi o jogador do Flamengo. Assim, teve uma dividida, os dois caíram no chão. Nessa hora você já se preocupou. Ixi, o Rildo já vai se machucar de novo. Mas não, quem se machucou foi o outro cara do Flamengo. Aliás, uma queda bem feia. Bem feia. Braço virando pro lado errado e tudo mais. Saiu bem machucado ali, viu? E ainda antes disso, teve chance ali do quarto gol do Corinthians. O Rodriguinho pegou uma bola na defesa, né? Uma arrancada do Rodriguinho bem, espetacular. Sim. Run, Forrest, run. Nunca imaginei que eu ia falar isso. Eu também não, mas... Sim, e decisivo. Tocou na hora certa para entrada entre os dois zagueiros, pro Romero pegar a bola na saída do Muralha e... Um toque só, né? Aprenda, Luciano. Um toque só na saída do goleiro e vai comemorar. Então, mas nesse lance aí, o Rodriguinho ele deixou 3 jogadores do Flamengo pra trás. O passe dele furou mais 2 da zaga, ou seja, ele
sozinho cuidou de 5. Tirou meio time, né? Meio time. Quem né? diria? O E Rodriguinho. botou o Romero na posição de bater. E até chama a atenção aqui pro Gui na hora do gol. Eu tive a impressão que o goleiro Muralha saiu um pouquinho errado nessa bola. Ele saiu um pouquinho pro lado. Ele deixou aquele canto meio aberto mesmo, meio fragilizado. Óbvio que tem o mérito do Romero, bateu a bola bem. Mas eu acho que tem uma pequena, uma colaboraçãozinha light do Muralha aí nessa jogada. Mas sem tirar o mérito da jogada do Rodriguinho e da finalização do Romero. E não vamos tirar o mérito do Romero, que com esse gol virou o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, isolado, com 4 Ele já era gols, no ano, né? Já é o artilheiro do Corinthians no ano, com agora 13 gols. 13 gols, E é o vice-artilheiro do Corinthians na Arena Corinthians. Na história, o outro artilheiro estava em campo pelo outro lado e não fez nenhum gol, que era o Guerreiro. Então ele está com 14 gols agora, o Guerreiro tem 15. E a chance do Romero ultrapassá-lo esse ano é grande. Ao que tudo indica, é grande. Uns parabéns aí para o nosso paraguaio, nosso Justin Bieber paraguaio, Romero, que foi lá, fez 2 gols hoje, participou dos outros 2 gols, jogou de forma, eu diria, brilhante no segundo tempo hoje. Romero a la Messi. Por conta disso foi eleito o melhor jogador em campo, né? Pela segunda vez seguida. Pela segunda vez seguida, hein? O Romero tem uma coisa engraçada, né? Ele não é um jogador espetacular, não vai dar show, mas briga com ele não falta, né? Ele luta por todas as bolas, enfim, e é uma característica que a torcida do Corinthians costuma gostar. E quando ele tá inspirado, ele acerta umas coisas que são bonitas de se ver, como ele acertou o contra-ataque que ele fez lá e tocou pro Guilherme, como ele acertou esse contra-ataque do Rodriguinho, tocar na saída do goleiro. É um gol que eu sei que todos os outros atacantes do Corinthians talvez perdessem e ele fez, né? E mesmo o primeiro gol, ele estava ali, não hesitou, colocou a bola pro gol, um atacante que aproveita a chance que quando ela na cara do gol, né? Eu já tenho a impressão de que quando são esses gols que ele faz ali, esse pinga-pinga na área, que bate e rebate ali, eu tenho sempre a impressão que ele chuta de olho fechado. Não duvido. Mas ele demonstra uma confiança muito grande em si, mesmo quando ele faz uma lambança, sem dúvida, que ele não domina a bola fácil, que ele vai tentar tocar e dar uma canelada, ele demonstra uma confiança muito grande no futebol dele, isso é de se louvar num garoto como ele. E geralmente quando às vezes ele perde a bola numa dessa, que ele domina mal, o adversário toma a bola dele, mas ele vai atrás, ele não fica se punindo, oh meu Deus do céu, eu perdi a bola, ele vai atrás. Ele briga. A gente pode dizer que ele é um símbolo desse Corinthians que vem se reinventando a cada partida, que ninguém acredita, mas tá lá. Bem ou mal, é o segundo do campeonato. Pô. Com certeza. Com 13 rodadas, não é pouco. Tá com 25 pontos, essa rodada aqui foi 1/3 do campeonato, mantendo essa progressão aí, vai dar aí uns 70 e pouco, 75 pontos no final do campeonato, o que é pontuação de G4 e talvez de título, se bem que a gente tá com agora quase 66% dos famosos 2/3 que eu sempre brinco. A gente tá um pouquinho abaixo, se eu não me engano. Ele deve estar aí com 64. Exatamente, tá perto. O Palmeiras deve estar com 66, 67 por aí, um pouquinho mais a gente. Eles estão com um jogo a menos que a gente. Então acho que esse ano a tendência é que o título seja mais equilibrado no final. Se tudo se mantiver como está. Vamos ver. Ainda muita água para rolar. Fato é que se no jogo passado a gente estava atribuindo notas e o Romero saiu melhor em campo porque a gente nivelou por baixo, né? Dessa vez foi o melhor em campo porque ele marcou o gol, né? Não porque jogou bem. Dessa vez ele jogou bem. Ele jogou bem e o time jogou bem, pelo menos nesses 30 minutos aí do segundo tempo. O que só reforça a estatística do Corinthians jogando em casa, que é impressionante, né? De número de vitórias e derrotas. Claro. Aliás, hoje, mais uma vez, 32 mil pagantes, quase 33 mil pagantes no estádio. Então, demonstrando aí a torcida comparecendo mais uma vez em peso. Mas eu achei estranho, eu tenho que admitir que eu estranhei esse número, eu achei que fosse estar mais cheio hoje. Eu acho que liberaram muito ingresso pra aquela área da torcida do Flamengo que não veio com muita força, acho que foi alguma coisa assim. Bom, e agora o Corinthians tem pela frente um desses times que são uma sanfona no campeonato, vai e volta, né? O Chapecoense. Só que o problema é que pega Chapecoense, ou o Chapecoense, o X Chapecoense, não é Chapecoense com X, lá em Chapecó. E é o típico de time que joga muito bem em casa, ganha os pontos em casa e fora perde. Hoje perdeu de 3-0 do Santos. Na Vila, né? Na Vila Belmiro. No sábado que vem, pega o Corinthians em Chapecó. Então o Corinthians tem que entrar ligado. Qual a colocação
Décimo primeiro, 18 pontos. Tava com 18 pontos, quando estava com 22 antes desse jogo. Então, se ganhasse do Santos, ia estar com 21, ia estar já brigando já pelo G4. Os últimos 5 jogos da Chapecoense foi vitória, empate, derrota, vitória e derrota hoje de novo. Isso. Né? Então tá um time que tá ali, que você falou, ganhando uma em casa, perdendo uma fora, ganhando uma em casa. Bom, tomara que a gente quebre isso e eles percam em casa. 2 derrotas para eles e 4 vitórias seguidas para nós. O Corinthians que agora já ganhou 4 dos últimos 5 jogos, né? Já está demonstrando aí uma crescente com esse novo técnico. Ainda que a gente não veja aquele futebol vistoso em campo, tá fazendo os pontos, jogou mal, mas ganhou contra os times que dava para jogar mal e ganhar. E hoje se segurou quando precisava e cresceu quando precisava. Demonstrou um futebol digno de time brigando pela liderança mesmo. Eu acho que o Flamengo demonstrou uma insegurança muito grande e o Corinthians demonstrou uma segurança muito grande. O gol trouxe isso à tona, né? E depois de Chapecoense tem aí 8 dias para pegar no domingo seguinte um clássico paulistano, Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians, aonde a última vez que isso aconteceu a gente deu um baile, né? Com as reservas. E o São Paulo deve jogar com as reservas esse jogo ou não? Como é que tá a tabela da Libertadores? Tudo depende, porque o São Paulo vai jogar nesse meio de semana agora e no meio de semana que vem os jogos da semifinal da Libertadores. Se passar, é bem provável que o Bausa decida colocar os reservas contra o Corinthians, ou pelo menos um time misto contra o Corinthians, né? Se o São Paulo não passar, aí deve ir força total contra o Corinthians até para erguer a cabeça de novo. Então mas fica difícil saber o que a gente espera do nosso adversário. Vem com força total, mesmo se não passar, vem com força total, mas vem com o time cansado, né? Que nunca é um jogo fácil, né? A Libertadores vai ser uma pedreira para É sempre pancada pra caramba, então o time chega cansado, eu acho, pra jogar. Chega cansado, não vai chegar inteiro, não. Mas tem o técnico que é argentino, raçudo e que tem tirado isso do time. E é perfeito, assim, um time eliminado da Libertadores no clássico seguinte, o Corinthians já fez isso, né? Saiu da Libertadores, pega um rival paulista no jogo seguinte e lava a alma. Não é uma situação que eu quero ver tanto assim. E nessa semana livre que o Corinthians tem, agora, temos o retorno de alguns jogadores, né? O Wilson parece que está retornando, o Walter já esteve no banco esse jogo, o Iago também retorna de contusão, e temos o esperado retorno do nosso amigo Quack. Muito amigo Pato, um retorno para conversar com o técnico. A princípio é isso, né? O Cristóvão falou que gostaria de reintegrá-lo, mas que não depende só dele, né? Ele quis dizer que depende do próprio Pato e depende de torcida, diretoria. No fim das contas a decisão é dele, mas ele tem que levar em conta tudo isso que está acontecendo. O time hoje, a gente já falou, precisa de atacantes. Se o Pato é esse atacante ou não sei, mas é o cara que tá lá e que tá recebendo uma bolada pra tá lá. Pode ser válido jogar o cara ali, não sei. Vocês acreditam que não, mas eu acho que nesse momento de transformação, acho que com o Tite realmente não dava, não tinha espaço, porque já tinha sido queimado por essa via antes. Mas agora um técnico novo, um time se remontando, pode se encaixar, mas vai depender muito do próprio Pato, assim, da atitude dele não só em campo. Não só o técnico novo, como praticamente um time novo, né? Porque o time que jogar aqui, no qual o Pato jogou foi inteiro pra China no final do ano passado. Então, boa parte do time é nova. Então, eu acho que talvez tenha menos resistência nesse time e com o Cristóvão ao retorno mas do o Pato. problema não é o time em si, é a torcida. Sim, sem dúvida. E esse time é novo, mas tá ouvindo desde que chegou aqui que, o Pato queimou o Corinthians, o Pato é um problema, o Pato não sei o quê. Então, depende se eles estão acreditando que ouviram, se vão dar uma chance pro cara. E se o cara quer provar o contrário ou não. É o que eu falei. Se ele não quer provar, não vai adiantar nada, né? Depende muito mais do próprio Pato de qualquer outra coisa. Porque a torcida pode ficar contra ele, mas se no primeiro jogo que ele entrar, ele demonstrar uma raça, fazer gol, nem precisa nem fazer gol, mas demonstrar uma raça ir pra cima, brigar. Como o Renato Augusto falou, colocar a bunda no chão para disputar a bola. Aí sim, aí acho que a torcida começa a comprar a ideia também. Não é muito a cara dele, né? A cara nem a bunda dele. Né? Eu vou te falar, a gente elegeu o Romero aí, segundo jogo seguido, o melhor jogador, e o Romero tem mais essa cara do Corinthians do que o Pato. Sem dúvida. De brigar e de botar o pezinho ali pra dividir bola, sem dúvida. Que o Romero não nos ouça, né? Senão ele vai ficar que nem o Guerreiro e pedir um salário de 800 mil por mês pra permanecer no time. Romero, veja o que aconteceu com o Guerreiro. Saiu do Corinthians e olha só, não está se dando bem, né, meu cara?
Eu acho que o Pato não vai encaixar nesse time. Enfim, a gente vai ter que pagar essa grana pra deixar o cara no banco, sei lá. Enfim, vai ser um reserva de luxo. Eu não vejo o Pato entrando nessa equipe e sendo titular. Enfim, eu vejo ele entrando nos minutos finais, recebendo uma vaia fenomenal. É isso que eu vejo. É o mais provável, mas eu sempre tento a impressão que eu tenho é que tirar ele o melhor seria vaiado de situação. começo ao fim do jogo. Não, ele vai entrar vaiado. Se ele vai sair vaiado, vai depender dele. E claro, se a Fiorella estiver no estádio acompanhando, a torcida vai curtir um pouquinho mais, né? Deixa a mulher do cara em paz e vamos falar de contratações. Pois é, a gente que reclamou aqui que não tinham nem boatos antes, Agora finalmente apareceu um boato. Um boato. Um boato que parece que é bem sério até, inclusive. Só que não é nem pro tal do zagueiro, nem pro tal do atacante que tava se esperando. É pra reserva na lateral direita. Tamo bem. O único boato que aparece é pra reserva da lateral direita. Estão falando que o Corinthians está negociando com a Fiorentina, que tem os direitos do lateral direito Gilberto, que já jogou, foi revelado pelo Botafogo, jogou um tempo na Internacional de Porto Alegre. Um ilustre desconhecido pra mim. Depois foi pra Fiorentina, não foi aproveitado, tá emprestado lá para um outro time da Série A italiana, um tal de Hellas Verona. Já foi até campeão italiano, não sabia disso, mas enfim, não com o Gilberto, foi nos anos 80 que ele foi campeão. E agora o Gilberto tá lá, não tá sendo aproveitado pela Fiorentina, então meio de temporada lá na Europa, vai retornar pra Fiorentina, então o Corinthians está tentando viabilizar um empréstimo dele aí para que ele possa compor o elenco, porque hoje a nossa situação na lateral direita tem o Fagner e atrás dele tem o Léo Príncipe, que é um garoto que ainda não tem muito, não é muito cascorado ali, já jogou muita copinha, mas não é muito cascorado, então acho que é uma boa providência, mas não pode ser a única providência não, né? E a gente andava pedindo aqui nos podcasts discutindo sobre a necessidade de contratar um zagueiro e um atacante, mas recentemente, se a gente analisar agora os últimos jogos, cara, zagueiro até que não tá sendo problema, né? O Wilson tem lá sua firmeza quando entra ali, quando precisa entrar. Hoje o garoto lá, o tal do Pedro Henrique, pô, jogou com uma puta personalidade absurda. Então, de repente, isso já não é mais um problema pro time, né? Balbuena tá aos pouquinhos ali se firmando, entrando no esquema do time. De repente, o zagueiro nem é mais um problema. O problema é mais um ataque mesmo. Talvez a solução seja pôr um desses caras lá na frente, é que tá sobrando Exatamente, atrás. E já que o Corinthians insiste tanto em cruzar a bola pelo alto, sendo que não tem nenhum jogador com característica de matar essa bola pelo alto, né? Botar então, o Balbuena na área. Pode ser, põe o Balbuena na área, põe o Iago na área, põe o Pedro Henrique na área. Um desses caras cabeceia bem e faz. Com certeza. Inclusive, esse comentário de que o time tá cruzando muito veio de um grande ex-ídolo do Corinthians aí, o Casagrande, né? E tem uma novidade aí sobre o Casagrande essa semana, não tem, Guilherme? O Casagrande essa semana lança o seu segundo livro, em parceria com o jornalista Gilvan Ribeiro. Ele já tinha lançado o primeiro livro que contava uma biografia dele, né? Falando dos seus problemas com as drogas, era Casagrande e seus demônios. É um bom livro, eu recomendo. Keith Richards falava que nunca teve problema com as drogas, só com a polícia. Né? O Casagrande, pelo visto, não teve a mesma sorte. O Casagrande teve né? problemas com a polícia e com também e com as drogas, um problema muito sério que ele enfrenta até hoje. Enfim, ele não esconde isso de ninguém. Aliás, ele faz questão de falar sobre isso para orientar os mais novos e tal. E ele lança um segundo livro que é o Sócrates Casagrande, uma história de amor, falando da relação dele com o Magrão, o grande doutor Sócrates, que jogava o fino da bola. O Sócrates Casagrande não é mistério para ninguém, se encontraram pela primeira vez no Corinthians, com a contratação do Sócrates. O Casagrande estava meio de lado no Corinthians na época. Era garoto, ele estava emprestado. Pediram o seu retorno e desandou a fazer gols. Foi uma dupla que deu muito certo fora de campo também, na questão política e tal, no posicionamento político deles. Enfim, eu não li o livro acabou de ser lançado. Tendo em vista o livro anterior, eu acredito que seja um bom livro. O lançamento oficial vai ser no dia 12 na FINAC, na livraria FINAC, lá na Paulista. Mas o livro já está nas melhores livrarias aí, para quem quiser comprar antes, não esperar ter o autógrafo do Casão lá no lançamento oficial. Bom, acho que por hoje tá bom. Vamos relembrar o público, os nossos ouvintes, milhares de ouvintes, quais são as nossas redes sociais. Por favor, Fábio. Sim, nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, no SoundCloud, no Instagram. Todas essas plataformas nós somos a Irmandade Corintiana, corintiana com TH. E também estamos no Twitter, onde temos um nome um pouco diferente. Qual que é o nosso nome no Twitter, Gibson? Irmandade Timão. Irmandade Timão no Twitter. Estamos em todas as redes sociais. Ainda não lançamos nosso livro, mas está chegando. Vamos lançar aí ao longo dos próximos 15, 20 anos, tenho certeza.
certeza, sairá o grande livro da Irmandade Corintiana contando mais das histórias dessa Irmandade. E o que acontece nesses bastidores, né? O público deve estar muito curioso para saber o que acontece aqui. Sem dúvida. Bom, com certeza todos os dirigentes, todos os jogadores do Corinthians já estão nos ouvindo aqui. Só o Romero que você falou que está ouvindo, mas que espero que ele realmente não encarne ali o guerreiro nessa de falar, poxa, eu tô fazendo mais que o Pato, tem que ganhar mais que o Pato, né? Não seja um Pato paraguaio, Romero. Seja um guerreiro. Não. Nossa. Não, pera, vamos. Bom, melhor ficar por aqui. Vai, Corinthians! Vai, Timão! Vai, Corinthians!